Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre os acontecimentos antes do fim. E eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama e estou mais uma vez com o irmão Jorge. Tá aí, Jorge? Estou aqui. Obrigado, Muito Vinícius. bom. Muito obrigado. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Por essa nova oportunidade. Esperamos que nessa oportunidade o Senhor possa abrir mais nossos olhos e dar uma visão mais clara sobre a palavra de Deus. Muito bom, muito bom. E, gente, nós estamos iniciando já o 9º episódio dessa série dos acontecimentos antes do fim. No episódio passado, a gente falou sobre a visão da mulher em Apocalipse 12, né? O que representa cada símbolo ali. No versículo 1, a gente fez uma longa volta pelo versículo 1. Não saímos do versículo 1 e foi extremamente importante. Então, se você não ouviu, volta lá no episódio número 8 para você entender melhor o que vai acontecer nesse episódio aqui. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o filho varão. E aí o seguinte, para a gente começar o episódio de hoje, vamos já introduzir um quadro aqui, que é a Biblioteca do Fim. É isso, Jorge? Biblioteca mesmo, do importante. Fim? Então, o que é a Biblioteca do Fim? A gente vai falar alguns livros, né, que tem guiado a gente, né, por toda essa série e vai continuar guiando mais para frente. E aí eu queria perguntar pro Jorge. Jorge, quais são as indicações de livros que nós temos aí? A Biblioteca do Fim. É importante, né? Tem alguns materiais que são de apoio, que têm sido de apoio para nós. Sim. E queremos recomendar para nossos ouvintes. Exemplo, o livro que tem acompanhado todo esse tema, essa série sobre acontecimentos antes do fim, é o livro do irmão Esdras Má, Você Está Preparado para o Fim? Um livro muito importante, que ele dá uma visão bem abrangente sobre os assuntos antes do fim e do tema da grande tribulação, o fim, a escatologia e uma aplicação para a nossa atitude espiritual. Tem um segundo livro que eu quero recomendar, o livro sobre a dupla missão de Apocalipse 12, do nosso irmão Pedro Donghi, que ele dá uma visão também sobre o capítulo 12 de Apocalipse. Esse livro é muito bom, tem sido muito essencial para nós também. E um livro também que eu quero recomendar, porque no material passado não mencionamos muito sobre o que era a Nova Aliança, o Ministério da Nova Aliança. Talvez seja um tema que não está muito esclarecido para os ouvintes, mas esse livro aí ele vai dar uma visão muito clara sobre o que é o ministério neotestamentário e como nós podemos praticar e entrar nessa linha ministerial. Muito bom. Então, se você está acompanhando esse podcast, ler esses livros vai ajudar, Jorge? Sim, com certeza. Vai ajudar muito, né? Pronto. Então, a gente vai deixar aí o link na descrição, tá? Para você estar dando uma olhadinha nesses livros, para já facilitar a sua vida, fechou? Então, vai lá na descrição e dá uma olhadinha. Então, vamos começar o episódio de hoje e a primeira pergunta é o seguinte. Eu sei que no episódio passado a gente ficou devendo a explicação do versículo 2, né? Que fala que achando-se grávida, a mulher ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E a ideia era saber o que essa mulher ia dar à luz, né? Mas eu quero começar primeiro com a pergunta entendendo mais sobre a mulher, né? Vamos por partes. Então, qual que é o protagonismo da mulher? Qual que é a importância da mulher aí nos planos de Deus nesse período que a gente está falando? É importantíssimo, né, lembrar que no material passado nós explicamos que essa visão de Apocalipse 12, ela tem uma semente profética de uma promessa que foi dada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala sobre a descendência da mulher e a descendência da serpente, ok? Nós vimos que a profecia desse versículo, ela se cumpriu, essa promessa se cumpriu com o nascimento de Cristo, né? Maria, uma virgem, concebeu pelo Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo, e ela deu à luz Cristo, né? Cristo, e ele em seu aspecto individual, em seu ministério terreno, o Senhor, ele conseguiu resolver o problema do pecado, dos pecados. Ele morreu na cruz por nós, vencendo a serpente. Aí se cumpriria a palavra onde ele esmagou a cabeça da serpente. E ele nos reconciliou com Deus, nos regenerou, nos salvou. Podemos dizer que Cristo consumou a obra da redenção. Ele sozinho, né? Em seu aspecto individual. Só que essa visão de Gênesis 3,15, né? Ela também tem um aspecto coletivo. E o que nós estamos desenvolvendo aqui no capítulo 12. Por isso, quando falamos aqui quando falamos da mulher, já não é mais Maria. É a igreja, essencialmente, Vinícius. Essa mulher aí é um aspecto coletivo que é essencialmente a igreja.
Porque eu falo que essencialmente é a igreja. Porque nós, para ter parte dessa mulher hoje no ministério do Novo Testamento, no ministério da Nova Aliança, você precisa ter sido, receber a redenção de Cristo, a obra salvadora de Cristo, ter sido justificado, santificado e ter recebido toda a obra da propiciação e da salvação de Cristo. Quando você é salvo, quando você é regenerado, quando você conhece o Senhor, você passa a ter parte dessa mulher coletiva que está em Apocalipse 12, que está vestida do sol, que vimos que representa de que essa mulher está revestida da justiça de Cristo, como o sol da justiça. Vimos a lua debaixo dos pés, que representa a antiga aliança, que é a base de todas as promessas, né, de Deus, da lei moral, dos rituais, né, que todo era uma sombra, uma figura, uma representação de Cristo, que hoje nós temos a realidade. E vimos também a coroa de 12 estrelas, a coroa representa o aspecto do reino, que essa mulher, que a igreja, ela foi criada, ela foi gerada por Cristo na cruz, para ela ser a que governa, a que executa o plano de Deus aqui na terra. 12, vimos um aspecto de 12, que é o aspecto da perfeição, do aperfeiçoamento que Deus está fazendo hoje com a igreja, para que essa igreja se torne na eternidade a Nova Jerusalém. E as 12 estrelas, e vimos aí, explicamos que essas 12 estrelas representam a mensagem do ministério da Nova Aliança para a igreja, para direcionar, para orientar, e para que a igreja possa, neste tempo, cumprir seu plano. Ou seja, hoje quem está tendo o protagonismo é a mulher. Então, nós precisamos estar como igreja, como corpo de Cristo, executando o plano do Senhor. Muito bom, muito bom. Então, vamos entrar no ponto da questão do fato de que a mulher dará à luz, certo? A mulher, ela está sofrendo tormentos para dar à luz. E ela vai dar à luz especificamente ao que, Jorge? Como é que é esse parto, hein? Bom, aqui fala no versículo 2 do capítulo 12, ele diz que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então essa mulher hoje, que é a igreja, ela está grávida. Ela está grávida, o versículo 5 explica que um filho varão que vai nascer, ainda não nasceu. Ele está sendo gerado, está sendo trabalhado dentro da mulher. Então, muitos que explicam esse capítulo, eles explicam que esse filho varão aí, que vai nascer, ou que já nasceu, em algumas interpretações, explicam que foi Cristo. Né? Explicam que a mulher é Maria, que o filho varão é Cristo. Só que, lembramos, é o aspecto coletivo. Podemos dizer, então, que esse filho varão aí, dentro dessa mulher, é Cristo, mas é um Cristo coletivo. Ok? Podemos dizer, Vinícius, que é Cristo em nós. Okay? É um Cristo que está sendo formado e está sendo trabalhado na vida dos crentes. Então, eu quero ler um versículo aqui, em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, versículo muito interessante. Ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo agora está em nós. Depois que nós recebimos ao Senhor e passamos a ter parte dessa mulher coletiva aí, agora o Senhor está trabalhando Cristo em nossas vidas, né? Até o ponto de que um dia nós vamos alcançar a maturidade espiritual, vamos expressar a Cristo de forma coletiva. Tem outro versículo aqui, um versículo muito conhecido, Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas vive Cristo em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então podemos dizer agora, Vinícius, que esse Cristo coletivo está sendo formado hoje. Podemos dizer agora que hoje está tendo Cristo Júnior, né? Um Cristo que está sendo formado na vida dos crentes até o ponto de que esse Cristo coletivo seja amadurecido. Okay? Então, vamos prosseguir então. Se essa mulher está grávida, Vinícius, é porque esse filho foi gerado.
foi gerado. Esse filho varão aí, podemos dizer então que são todos os filhos de Deus que hoje estão sendo trabalhados por meio da vida do Senhor e do crescimento espiritual. Esse filho dessa mulher, né, ele foi gerado pelo Evangelho. Né? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele falou no capítulo 4, versículo 15, 4:15, ele diz: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríais, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ok? Quando nós recebemos ao Senhor, Vinícius, quando alguém pregou o Evangelho para nós e nós aceitamos ao Senhor, nós recebemos a semente do Evangelho. Essa palavra semente é mencionada várias vezes na Bíblia. É a mesma palavra em latim para a palavra esperma. Né? E fala de que nós fomos gerados, Vinícius, da espécie de Deus, da linhagem de Deus. Nós, hoje, como filhos de Deus, nós somos da espécie de Deus, da espécie divina, da linhagem divina. Né? E bom, nós fomos gerados pelo Evangelho, especificamente pela palavra de Deus. Então eu vou ler outro versículo aqui que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele diz: porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Não é maravilhoso, Vinícius? Nós fomos gerados, regenerados. Ou seja, essa palavra aí, regenerado, fala que nós recebemos um gene novo, um DNA novo. E esse DNA é o DNA divino, da vida divina. Por isso nós hoje formamos parte da espécie de Deus. Tem outro versículo aqui, que não quero deixar de ler. 1 João capítulo 3, versículo 9. Ele diz: todo aquele que é nascido de Deus. Oh, que maravilhoso, Vinícius. Que é nascido. Nascimos de Deus. Não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Uau! Que maravilhoso. Então, hoje, Vinícius, hoje, toda a mulher, toda a igreja, todos os crentes foram regenerados e têm parte dessa mulher coletiva, por meio da semente da palavra do Evangelho. Só que hoje, Vinícius, como já mencionei, esse filho varão está sendo formado dentro da mulher, dentro da esfera da igreja, ok? Hoje nós precisamos nos perguntar o seguinte: se essa mulher hoje está grávida, né, quantas semanas de gravidez nós temos? Ou seja, quanto crescimento em vida, quanto crescimento espiritual nós temos, ok? Ou seja, aqueles que estão dentro do processo de amadurecer, eles estão fazendo um traslado, né? Estão fazendo um traslado da mulher ao filho varão. Se você e eu estamos nos preocupando por nosso crescimento espiritual, já você está passando de ser a mulher a ser o filho varão que está sendo gestado dentro da mulher. Então eu quero ler um versículo que está em Gálatas capítulo 4, versículo 19, onde Paulo mencionou assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, Cristo está sendo formado. A pergunta é a seguinte: para o filho nascer, você precisa, se mais não lembro, são 40 semanas, né, Vinícius? 40. Tipicamente são 36, né? 36 semanas, né? Isso. Bom, a pergunta é a seguinte: quantas semanas nós temos de Cristo em nós? Será que já Cristo está sendo, já passou alguma semana, ou ainda estamos nos primeiros dias, onde apenas Cristo foi gerado e não temos preocupação nenhuma por nosso crescimento espiritual? Aí nós precisamos meditar nisso, né? Porque se nós queremos ser parte do filho varão, nós precisamos ter um foco. Preciso amadurecer espiritualmente. Se eu não amadureço, eu vou seguir tendo parte da mulher, mas não vou formar parte do filho varão, desse vencedor coletivo. Então, essa mulher aí, Vinícius, em Apocalipse Senhor capítulo Jesus. 12, ele diz aqui que ela clama. Essa palavra aí, quando diz
que, achando-se grávida, grita com as dores de parto. Essa palavra aí, grita, também pode ser traduzida como clama. É a palavra no grego kraso, que quer dizer clamar. É como uma oração com angústia, né? Ou seja, tem um grupo de crentes que está angustiado, estão preocupados pelo crescimento espiritual. Esse que tem essa atitude são os que chegam a formar parte do filho varão. Então, ela clama com as dores de parto, que são as contrações que está tendo hoje a igreja, né? Que está tendo um grupo de pessoas que está preocupado pela vontade do Senhor para que possa ser gerado o filho varão. Então, essas dores de parto aí, Vinícius, elas são internas, são da igreja. E elas falam daqueles que estão buscando com angústia, em meio das dificuldades, em meio das situações, ter um crescimento espiritual. Então, as dores de parto, podemos dizer assim, elas estão acontecendo no mundo, que são os acontecimentos externos, né? Que, por exemplo, guerra, rumores de guerra, fome, tudo isso que está acontecendo, terremoto. Mas dentro da igreja está acontecendo uma dor de parto que é para que seja gerado o filho varão. Então tem um versículo aqui em Isaías, capítulo 26, versículo 16. Vou ler aqui Isaías, capítulo 26, versículo 16. Ele diz, olha, presta muita atenção aqui. Senhor, na angústia te buscaram. Teve angústia e aí buscaram o Senhor. Vindo sobre eles a tua correção. Derramaram as suas orações. Então, em meio da dificuldade, aí, em vez de essas dificuldades ser um motivo para ele recuar, eles buscaram mais o Senhor. Esse grupo de pessoas buscaram mais o Senhor. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz. Se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Meu Deus. Concebimos nós e nos contorcemos em dores de parto. Então, as Senhor dores de parto aqui não é qualquer coisa. É o processo de amadurecimento e de busca que estão tendo os crentes vencedores em meio das dificuldades. Então, para o mundo, são angústias, são desesperança, as coisas que estão acontecendo no mundo, mas dentro da igreja, o que está acontecendo é um processo de uma oportunidade para buscar o Senhor e amadurecer. Exemplo, isso que está acontecendo agora, sobre a pandemia. Aquele que aproveita essa oportunidade, ele vai amadurecer. Sim. Neste tempo, né? Sim. E isso chega a ser uma esperança para ele, ok? E outro ponto aqui para terminar esse ponto aí são os tormentos. Ele está em tormento. Os tormentos aqui, podemos dizer que são as angústias externas, né? É a preocupação, Vinícius, se nós vamos... Exemplo, quando uma mulher ela está grávida, ela está por dar à luz, ela tem uma preocupação. Meu filho vai nascer? Como vai nascer? Sim. Vai ser saudável? Será que o processo de parto vai dar certo? Então, hoje, nós precisamos nos preocupar. Será que vai nascer o filho varão? E você pode ter certeza. Esse filho varão de Apocalipse 12 vai nascer. Ele vai nascer. A pergunta é a seguinte. Eu vou formar parte do filho varão? Eu serei ou terei parte desse filho varão? E a outra pergunta, e a próxima pergunta é a seguinte: eu quero ser parte desse filho varão? Foi a atitude de Paulo quando ele falava que ele prosseguia para a meta, que ele buscava, né? E tem sido a atitude de todos os vencedores na história. Sim. Eles se preocuparam, será que eu vou vencer? Será que eu vou ter parte desse filho varão? Eu vou ser aquele que vai acabar a carreira, né? Então, nós precisamos ter essa angústia. Esse é o segredo e essa é a chave para nós agora nos trasladar da mulher ao filho varão. Uau, muito bom, muito bom. Então, você vê que muitas vezes é a mesma angústia, né, que o mundo sofre lá fora. A gente deve ter uma perspectiva diferente. Ao passo que algumas pessoas elas recuam, a gente deve avançar. Sim. Então, essa angústia é para produzir algo, né, para a gente se aproximar mais do Senhor
e amadurecer. E agora, Jorge, o filho varão, assim, especificamente o filho varão, o que ele representa, né? Qual que é a importância desse filho varão? Sim, o filho varão agora, quando ele nasce, vamos ver aqui no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 5, diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, a essa mulher. Então, quando o filho varão nasce, Vinícius, agora quem entra no protagonismo já não é a mulher, agora é o filho varão, são os vencedores. Quero explicar algo aqui para poder entender o que representa esse filho varão. Imagine, não? Cristo, ele dictou uma sentença contra Satanás. Satanás já foi vencido. Já a sentença em contra dessa serpente, em contra de Satanás, já foi ditada, né? Você fala ditada, não? Sim. Ok. Sim, pode ser. Ok. Então, mas Cristo é o juiz. Ele agora está precisando de uma equipe, de um grupo élite que execute essa sentença. Então, é como dizer, o juiz executa e tem um pessoal aí de segurança que pega o cara que foi condenado e levam a ele, não? Onde ele tem que ficar aí de castigo, né? Sim. Então, o Senhor está esperando esse grupo de pessoas, né? Esse grupo de policial que possa executar esse propósito, né? Aqui eu vou ler o versículo 5, diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Então, o filho varão, Vinícius, é um grupo de crentes vencedores que foi separado para exercer essa função especial. O fato de ser filho varão fala de maturidade, ou seja, esse grupo de crentes, eles obteram um nível de maturidade e foram facultados para exercer essa função. Eu vou ler um versículo aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Sim. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus tem essa meta com todos os seus filhos hoje. Só que antes do início, antes da grande tribulação, antes do fim, não todos vão alcançar essa meta. Somente aqueles que tomaram a sério a sua salvação. Eles chegaram a obter a perfeita varonilidade. Então, esse grupo que alcançou para esse então aí, essa maturidade, eles serão esse grupo eleitos, ok? Então, o filho varão, Vinícius, são os vencedores, é um grupo de pessoas que eles tomam uma postura espiritual de maior consagração, de responsabilidade, de compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Eu vou ler outro versículo aqui que está em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então, quem tem essa postura de se portar varonilmente, ou seja, de ter um comportamento maduro, de dizer assim: Senhor, agora eu vou reagir a favor do Senhor, eu vou cooperar com o Senhor, eu vou exercer meu ministério e o encargo que o Senhor deu para mim. Esses terão parte desse grupo de vencedores. Agora, tem um versículo aqui em Levíticos, Vinícius, que eu quero ler, em Levíticos capítulo 27, versículo 1, que tem a ver com o assunto da responsabilidade e do compromisso com Deus. Fala dos votos que tinha que fazer o povo de Israel. Levítico 26, 1 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, aqui voto podemos dizer que é compromisso, ok? Estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. 27, né? Levítico 27. Levítico 27, perdão, falei 25, estou errado. Isso, É 27, 1. Agora eu vou ler o versículo 3.
se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Quanto era o valor dessa pessoa de 20 a 60 anos, Vinícius? 50 ciclos. Ok? 50 ciclos. Agora, presta atenção ao versículo 4. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Aí você pode falar assim, será que a mulher tem menos valor? Aqui não está falando de um valor por gêneros, né? Aqui está fazendo um valor de compromisso. O que acontece? Que o homem, ele tinha que executar, tinha que exercitar um maior compromisso dentro do povo de Israel. Especificamente porque entre 20 e 60 anos, Vinícius, porque era a idade de formar parte do exército de Israel. Okay? Somente quem podia formar parte do exército de Israel eram os homens de 20 a 60 anos, ou seja, eles tinham um maior compromisso. Então aqui em Números capítulo 1, versículo 3, vou ler aqui. Números 1, 3. De idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contarei segundo os seus exércitos. Então, para formar parte do exército de Israel, você tinha que ter maturidade e tinha que ter uma postura de varonil, ok? Hoje no Novo Testamento, quem forma parte do exército de Deus, forma parte do exército de Deus, irmãos ou irmãs com maturidade espiritual, com postura varonil. Sim. Eu posso até dizer, Vinícius, com respeito de todos nós, os homens, que tem irmãs com uma postura mais varonil que os irmãos. Porque elas se consagram, amam o Senhor, são guerreiras espirituais. E eu vou me atrever a te falar que nesse exército celestial que vai ser formado, que está sendo formado, para no final dos tempos, vai ter mais irmãs que irmãos. Perigoso, hein? Porque o número, você pode tirar a porcentagem agora na igreja. Tem mais irmãs tomando a sério o ministério do Senhor que nós, os irmãos. Então deve ser um chamado de atenção para todos nós, ok? Então, ficou claro isso aí, né? Sim. Esse filho varão, ele fala que há de reger todas as nações. Isso aí fala que vamos explicar um pouco mais na frente. Esperamos terminar esse material hoje. Que eles vão acompanhar a Cristo a executar esse processo de julgamento aqui na terra, né? Essa palavra reger pode ser traduzida como apacentar também. Eles vão pastorear com cetro de ferro, né, as nações, né? Eles vão ser pastores das nações e vão executar eles vão executar a autoridade de Deus aqui na terra. Né? Quem serão essas nações? Vamos pular esse ponto para o fim, o material do fim. Ok. Cristo, em seu aspecto individual, ele está exercendo, ele está já regendo, né? Como rei, como senhor. Só que ele está esperando agora que seja formado esse grupo coletivo que são os vencedores. Então, esse grupo que vai reger aí as nações são os vencedores. Então, vamos confirmar isso, né? Não é somente Cristo em seu aspecto individual, mas Cristo em seu aspecto coletivo. Vamos ler um versículo aqui, que tem Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ele diz: os vencedores, olha, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então vai ter nações a partir do reino milenial. E Cristo vai ter um grupo de vencedores que vão reinar juntamente com eles, as nações, ok? Cristo não vai reinar sozinho. Ele está querendo que você e eu nos preparemos para reinar com ele. O versículo 27 diz: e com cetro de ferro, o fato de ser um cetro de ferro, aqui ferro fala de autoridade, né? As regirá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objeto de barro. Então, como eu já mencionei, os vencedores eles vão acompanhar a Cristo a julgar
o processo de julgamento e a governar a terra num milênio. Tem outro versículo aqui para confirmar isso, Vinícius. Está em Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Ele diz, vou ler o versículo 11 primeiro. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, esse cavaleiro aí, com o cavalo branco aí, é Cristo. Okay? Mas no versículo 14, olha só. E seguiam-no os exércitos. Você quer ter parte desse exército? Vinícius? Com certeza. Eu quero formar parte desse exército. Então, seguia um exército, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, que são as características dos vencedores, né? Fala das vestes da justiça, com as quais nós precisamos preparar hoje para reinar com o Senhor. Linho finíssimo, branco, que fala da purificação, que eles conseguiram se purificar, e puro fala da atitude do coração, né? Eles prepararam um coração puro, ou seja, eles foram trabalhados por Deus hoje para naquele dia ter parte desse exército celestial. Então, se nós queremos ser parte desse vencedor coletivo, desse Cristo coletivo aí, que é Cristo com seus vencedores, que vão executar o julgamento em contra de Satanás, vão a julgar as nações, nós precisamos, Vinícius, pedir ao Senhor nos dê graça para alcançar a maturidade espiritual. Senhor Jesus, muito fino, hein? Esse exército aí, tal, montando em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Eu quero fazer parte desse exército. Sim. E Jorge, o seguinte, no verso 3, né? Se a gente for descer um pouquinho, a gente vai ver aí um dragão, certo? Certo. O que representa esse dragão? Porque assim, a gente já falou do 1, do 2, a gente desceu ali um pouquinho no 5, né? Pra citar a questão do filho varão regendo as nações. E o versículo 3, ele fala, viu-se também outro grande sinal no céu, um dragão, grande e vermelho, 7 cabeças e 10 chifres. O que é esse dragão aí? É importante, né? Vamos ver isso aí, né? Antes, eu tinha esquecido, Vinícius, eu vou mencionar aqui rapidinho, sobre o final do versículo 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, né? Então, eu somente vou resumir aqui. Esse arrebatamento aí do filho varão é o que nós falamos em uns dos capítulos, não estou lembrando, quando nós falamos sobre a super ressurreição, ok? A super ressurreição que é o arrebatamento extraordinário que vão ter os vencedores. Nós falamos naquela oportunidade que falamos das primícias. Sim. As primícias, os vencedores, são a mesma pessoa. Perdão, as primícias e o filho varão. Isso. As primícias falam de aqueles que serão arrebatados para o desfrute do Pai. Ok? Eles serão um grupo exclusivo que vão ser desfrutados como primícia, como primeiro fruto de toda essa colheita que amadureceram, né? Primeiro do restante da colheita para ser um desfrute para o Pai. Sim. Agora, o filho varão aqui é o aspecto de ser um exército, de ser um grupo de pessoas que está sendo treinada hoje para ter parte do exército celestial que vai executar o plano do Senhor. Então que fique claro esse ponto, né? Eles são o mesmo grupo de pessoas, porém a gente está falando de aspectos diferentes, né? Isso. A primícia para o desfrute, né? E o filho varão como um exército, certo? Isso mesmo. Pronto. Então, fechou. Deus está preparando esse exército. Então, a experiência do arrebatamento é o que nós falamos naquele material passado sobre a ex-anástase. Sim. Nós explicamos duas palavras para a ressurreição. Uma é anástase, que é ressurreição, né? E a ex-anástase, que é a super ressurreição, uma ressurreição extraordinária, que é a ressurreição que Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo do 10 ao 11, ele estava procurando experimentar. Ele queria ganhar a Cristo a tal ponto de experimentar a super ressurreição, ou seja, ter parte do arrebatamento dos vencedores, das primícias, do filho varão. Então, esse arrebatamento vai ser um voo direito, Vinícius, vai ser um foguete que vai ir direito para o trono. Ele não vai passar pelo tribunal de Cristo, não vai precisar passar, porque essas primícias, esse filho varão e vencedor, eles já resolveram todo o problema hoje aqui na terra, ok? Sim.
Eles então terão um voo direito para o trono de Deus. Você pode ver isso em Apocalipse 12:5, Lucas 21:36, Apocalipse 3:10 e Apocalipse 7:9. Eles estarão perante do trono de Deus, né? Desfrutando a presença do Senhor de uma forma especial. O restante não, terá que passar primeiro pelo tribunal de Cristo, ok? Então, eles estando lá, eles vão começar a executar o julgamento de Deus aqui na Terra. Então, para avançar, você perguntou sobre o que representa então esse dragão. Satanás, ele é um imitador, ele é um falso, né? Ele é um especialista falsificando. Então, ele, assim como Deus é um, com a mulher, com o filho varão, né? Esse homem coletivo aí, que é os vencedores. Aí Satanás gosta de falsificar, né? Ele também está fazendo uma falsificação. Aí esse dragão, com 7 cabeças, vou ler o versículo. Viu-se também outro sinal no céu, e é um dragão, né? Grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão aqui, em Gênesis, era uma pequena serpente. Quando ela foi condenada, ela foi amaldiçoada, o Senhor falou que ela iria comer pó da terra. Bom, essa serpente, ela se alimentou tanto do homem pecador, que ela hoje já não é mais uma pequena serpente, agora é um grande dragão. Agora ela é um grande dragão. Ele é vermelho, ou seja, ele se tem alimentado como ele é homicida, ele é que tem causado todo o estrago e as coisas negativas aqui na Terra. E todos os homicídios têm origem em Satanás. Ele se tem alimentado do sangue das pessoas, da morte. E ele tem crescido tanto que hoje agora é um grande dragão. Ele tem 7 cabeças, que nós vamos falar mais na frente quando falemos sobre o anticristo, que representam essas 7 cabeças. Mas, aplicando aqui o aspecto mais essencial, não sendo tão teólogo, essas 7 cabeças aqui representam que ele engana as pessoas dando sua autoridade. Ele tem oferecido a autoridade e a glória para as pessoas aqui na terra, para enganar, né? Então aqui fala que ele tem 7 cabeças. Na igreja não tem 7 cabeças, na igreja somente tem uma cabeça que é Cristo. Uau! Aqui Satanás, ele é um mentiroso, ele é um enganador, né? Sim. Então, depois fala aqui, e nas cabeças, 7 diademas. Isso fala que a diadema na Bíblia representa deidade, Vinícius, representa divindade. Só que Satanás, como ele é um frustrado, né? ele sempre almejou ser adorado, né? Ser Deus. Ele é um falso Deus, um Deus com D minúscula, como fala a Bíblia. Então, ele quer também, assim como o Pai compartilhou a sua deidade com o Filho, né? Com Cristo, ele quer enganar as pessoas compartilhando a glória desse mundo para as pessoas, ok? E ele depois fala aqui, Vinícius, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascer. Então, esse Satanás aqui, que ele é uma imitação coletiva, que é uma mistura entre Satanás, que ele vai ser um com o anticristo, que vamos falar isso mais na frente. Então, essa cauda aí, a cauda representa o engano de Satanás. Eu lembro, Vinícius, que eu sempre brincava com iguanas. Você fala iguanas aqui também, né? Iguana? É iguana. Acho que é, não sei se você tá falando. Bom, o recteu, né? sério. O recteu aí, que sempre está nas matas, aí no mato. E ele, cada vez que ele dá a costa, né? Ele vira para parecer que está indo embora. Na verdade, ele está se preparando para dar com a cauda, né? Bater com a cauda, né? A cauda representa o engano desse dragão, né? Ele tem enganado as pessoas, né? Olha só, hein? E com esse engano enganou a terceira parte das estrelas do céu, que aqui representam os anjos. Ele enganou, literalmente enganou a terceira parte das estrelas do céu para unir elas à rebelião, e hoje está enganando a muitas pessoas para que essas pessoas formem parte do exército maligno no final. Sim. Cristo não engana. Cristo é um Cristo que nos convence com sua verdade, né? Com o amor, nos constrange, né?
e ele nos convence. Não? Satanás ele faz todo o contrário. Ok. Então, para terminar, Vinícius, hoje essa serpente aí está preparando também um exército em base ao engano, ok? Hoje nós precisamos também estar apercebidos porque Deus está preparando o seu exército, que hoje é o filho varão. Então, quando o filho varão entre em um cenário, no protagonismo, né, na parte principal deste tempo, dessa era, aí Satanás ele se vai parar na frente. Aqui fala, no versículo 4, diz que estava para dar à luz um filho varão, a fim de devorar esse dragão, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, a preocupação que está tendo Satanás hoje, esse dragão, não é em si a mulher, né? Agora ele está tendo uma preocupação porque ele sabe que no final Deus vai separar um grupo de eleitos, de pessoas que estão amadurecendo para eles executar o julgamento que foi dictado por Satanás, por Cristo sobre Satanás, ok? Então hoje, Vinícius, hoje nós temos que preocupar porque Satanás ele está atacando muito nossas vidas espirituais. Ele está preocupado. Toda vez que Satanás vê que você está se consagrando, está buscando, está lendo a Bíblia, está tendo um coração de busca genuína ao Senhor, você é um candidato para ser parte do filho varão. E aí Satanás fala, esse que está aqui está me colocando em perigo, está cortando o meu tempo, não posso permitir. Aí Satanás vai atacar, ele vai atacar, mas eu quero falar uma coisa, persevere. Persevere até o fim nessa busca espiritual, nessa consagração, se separando, se santificando, amando a palavra de Deus, porque Deus está tornando você parte desse vencedor coletivo, desse filho varão. Satanás vai atacar, mas o Senhor já venceu e nós vamos vencer em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Ele. Senhor Jesus, meu Deus. Então, Jorge, como que vai acabar essa história, vamos dizer assim, do dragão com o filho varão? Bom, essa história, ela, aí nesse capítulo, ela vai acabar da seguinte forma, né? O filho varão, quando ele seja arrebatado, no capítulo 12, versículo 7, vai acontecer, esse arrebatamento dos vencedores, aí, ele vai desencadear algumas coisas. Uma é que Satanás vai ser jogado. Ele hoje, eu quero mencionar que quando Satanás ele enganou as estrelas do céu, ele com sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Eles chegaram a ser os principados, potestades, governadores das trevas. E hoje Satanás é o príncipe das potestades no ar. Ele está agora nos lugares celestiais. Esse lugar que ele está tendo aí nos lugares celestiais, que ele está cuidando tanto, vai ser tirado pelos vencedores. Os vencedores vão jogar ele, vão mandar ele embora desses lugares celestiais. E os vencedores vão, juntamente com Cristo, vão começar a tomar domínio e governo dessa terra. Ok? O primeiro lugar que vai perder Satanás são os lugares celestes. Então, versículo 7 diz: houve peleja nos céus. Miguel, que é um anjo guerreiro, e os seus anjos pelejarão contra o dragão. Esses anjos aqui, Vinícius, não são os anjos do céu, são os vencedores. Né? Em outra oportunidade nós podemos esclarecer um pouco, mas aí a palavra anjo significa mensageiros, que é a mesma palavra que é usada em Apocalipse capítulo 1 para mencionar os mensageiros das igrejas, os anjos das igrejas, ok? Então eu vou seguir lendo aqui. Também, você vai ver que são os vencedores, aqui mais na frente. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, ou seja, não prevaleceram nem Satanás, nem o dragão, nem os anjos que estão com Satanás. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Glória a Deus por isso, Vinícius. Glória a Deus. Os vencedores mandaram já embora tá dita Satanás. A vitória já. Sim, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, ou seja, um enganador, como eu já falei, essa cauda que tem enganado a tantas pessoas. Sim, foi atirado para a terra e com ele
os seus anjos. Olha, Senhor estou Jesus. muito empolgado aqui com essa passagem, Vinícius, porque eu quero formar parte desse grupo. Você sabe que os sentimentos você tem que... Muitas vezes nós temos que cuidar dos sentimentos, mas você pode ficar irado em contra desse dragão. Os vencedores estão irados, estão já cansados da influência do dragão nesse sistema, nesse mundo. E nós precisamos, irmãos, nos irar em contra de Satanás e buscar o Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude a ser os vencedores para executar essa sentença em contra da serpente, em contra desse dragão. Isso. Versículo 10 diz: então ouvi grande voz do céu. Eu quero também ter parte dessa proclama celestial aí no versículo 10, Vinícius. Ouvi grande voz no céu proclamando agora. Essa é a proclama do filho varão, dos vencedores coletivos. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do trono de Deus, diante do nosso Deus. Então, esses vencedores, eles fizeram essa proclama. Sabem por quê, Vinícius? Porque eles já estavam praticando hoje. Se nós queremos fazer essa proclama coletiva naquele dia, nós precisamos proclamar a vitória de Cristo e começar a praticar, mandar a Satanás embora, né? Jogar a Satanás do nossos lares, da nossa família, do nosso casamento, e aprender, irmão, a repreender a Satanás com um sentimento genuíno, espiritual, para que Satanás não tenha mais espaço em nossas vidas. Aquele que tenha essa atitude, são aqueles que estão sendo treinados para mandar a Satanás embora naquele dia. Uau. Versículo 11 diz: esses eles aí são os vencedores, né? São os anjos, esse grupo aí que estava vencendo, que executou o julgamento de Deus aí. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por que venceram? Não é porque eles eram mais capacitados, Vinícius. Quem são os vencedores? São pessoas que eles erram, eles pecam, mas porque eles temem ao Senhor e amam ao Senhor, eles se arrependem e eles se lavam com o sangue purificador de Cristo e eles avançam. Assim, queridos ouvintes, se você ficou parado, se você está postrado por causa do pecado ou alguma falha, se arrependa, confesse seu pecado ao Senhor e se lava com o sangue e se levanta em nome do Senhor para prosseguir, para seguir sendo treinado para ter parte desse exército celestial. E por causa da palavra do testemunho, ou seja, eles venceram pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, três coisas: usar o sangue, guardar a testemunha da palavra, que é dar testemunha da palavra, e negar a nossa própria vida por causa de fazer e executar a vontade de Deus nessa terra. Então, versículo 12 aqui diz: por isso, festejai os seus. Eu quero também estar nessa festa celestial naquele dia, Vinícius. Meu Deus. Festejai os seus. E vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então eu vou finalizar aqui, Vinícius, com alguns versículos. Meu Deus. Porque já muitas coisas que vamos falar sobre a grande tribulação, ou 3 anos e meio, vai ser falado quando desenvolvamos o tema sobre a grande tribulação e o fim, ok? Então, o que vai acontecer agora é que os vencedores, eles já não estão mais aqui na terra, eles agora estão festejando no céu, depois de executar o julgamento em contra de Satanás. E o restante da mulher, ou a mulher, fica aqui na terra, Vinícius. Sim. Então, por isso que fala aqui: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu. Então, como o diabo ele sabe que a ele lhe fica 3 anos e meio aqui na terra, ele vai tentar de fazer o maior dano possível ao homem, ok? Só que o que acontece? A mulher, que o restante da igreja, ele vai ficar passando a grande tribulação. Versículo 6, capítulo 12, versículo 6 diz: a mulher,
porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. 1260 dias são, Vinícius, exatamente 3 anos e meio, que vai ser o período que vai durar a grande tribulação. Então, Faz essa sentido. mulher, Deus vai guardar ela no deserto. O deserto, ela representa um lugar de prova, mas um lugar onde Deus vai sustentar a seu povo no período da grande tribulação. Exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito para o deserto, Deus sustentou o povo no deserto. Capítulo 12, versículo 13 diz: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, ou seja, perseguiu a igreja, os crentes que ficaram aqui na terra. Sim. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto. As asas de grande águia representam a ajuda de Deus para a sua igreja. Ok? Exemplo, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, o Senhor mencionou que ele trouxe a eles em asas, né? Como em asas de águia, né? Que representa a ajuda de Deus sendo estendida para o seu povo e sua igreja, né? Então depois diz ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então, um tempo na Bíblia é 1 ano. Tempos aqui são 2 anos e a metade de um tempo é meio ano, ou seja, 3 anos e meio. Ok? Que vai durar essa Sim. persecução do dragão em cima da mulher. Então eu vou seguir aqui. Fora da vista da serpente, mostrando que Deus ainda na sua misericórdia, ele vai sustentar e guardar seu povo na grande tribulação. Então o versículo 15 diz: Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, que aqui fala de exército, e vai perseguir por meio do exército maligno aqui na terra. Ele vai perseguir ao restante dos crentes aqui na terra, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Versículo 16: A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrastado da sua boca, arrojado de sua boca, perdão. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm um testemunho de Jesus. Ok? Então, aí vemos como vai acabar essa história dentro desse contexto da grande tribulação, que não vamos falar detalhes, porque senão estaríamos falando já do fim. Mas dentro desse contexto que vai acontecer? Filho varão, os vencedores coletivos executam o julgamento de Deus, Satanás começa a perder terreno, fica 3 anos e meio para Satanás. Nesses 3 anos e meio de grande tribulação, ele vai perseguir o restante da igreja que vai ficar aqui, a mulher que vai ficar aqui, né? Na terra, e isso, nós falamos que isso vai ser como um processo de carbureto com as frutas. Deus vai usar esse processo de grande tribulação para terminar de amadurecer também um grupo de vencedores na grande tribulação. Então, o chamamento que Deus está fazendo hoje, vamos fazer um traslado agora de ser a mulher a formar parte do filho varão, ou seja, aquele que tem um protagonismo com maior consagração, uma maior postura de responsabilidade, compromisso com Deus e seu ministério do Novo Testamento, para hoje executarmos o plano do Senhor e poder alcançar essa maturidade espiritual. Meu Deus. Isso aí, Vinícius. Meu Deus, quanta... Ai, quanta coisa. Jorge, por que você não fala mais um pouco sobre esses 3 anos e meio aí? O que mais vai acontecer? Vai acontecer muita coisa, Vinícius. Muita coisa. O que o anticristo vai fazer? Fala aí sobre essa grande persecução, o julgamento de Deus sobre a terra. Só que vamos deixar isso agora para a próxima série, quando falemos agora do fim. Vamos iniciar outra série, Vinícius. Meu Deus do céu. Em nome do Senhor e debaixo da graça. Então a gente está fechando essa primeira série, é isso? É. Então, Jesus, cara, quanta coisa. Eu veria 2 vezes esse podcast. Então, pessoal, esse
é o último episódio, então, dessa série dos acontecimentos antes do fim, né? O 9º episódio, a gente tá fechando aqui, então, tudo que antecipa o fim dos tempos de fato. E a gente vai iniciar, então, após esse episódio, a próxima série. É isso, Jorge? Sim, sim. A próxima série que vai falar efetivamente sobre as características da grande tribulação e do fim dos tempos. Então se preparem, tá? Rumina aí essa palavra, rumina que a gente tem trabalhado aí, Amém. para que a gente venha destrinchando todo esse tema. Que Jesus abençoe sua vida. Deixa aí o seu like se você não deixou ainda, se inscreva no canal, comenta aí embaixo algo que você ganhou, para que a gente possa interagir. Divulga também pro pessoal, avisa pro pessoal que agora vai fazer essa transição, né? Que a gente vai estar passando para a fase do fim dos tempos. E obrigado, Jorge. Obrigado, Benício. Obrigado aos ouvintes. Jesus Deus abençoe abençoe. sua vida. Glórias Amém. a Deus. Amém.